Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero compartilhar com você hoje algo muito importante. Pensa numa coisa importante, é mais importante. Não, mas dá um valor de importância a isso que você deu importante. É mais importante. Isso que eu vou falar hoje tem a ver com a vitória, o êxito, você ser um vencedor. Não tem como, ninguém no reino de Deus vai ser vencedor se não entender o que eu vou te falar. Então presta muita atenção. Mas antes, por ser um assunto tão importante, nós precisamos de revelação do Espírito Santo. Amém? Então feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai de amor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Senhor, que possamos entender a importância, Senhor, do Teu Espírito nas nossas vidas. Senhor, alarga o nosso entendimento. Porque queremos avançar, queremos conquistar, queremos vencer, queremos concluir o Teu propósito. E somente através do Teu Espírito isso é possível. Por isso, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Sabe, querido, eu quero falar sobre encher-se do Espírito. E olha, o texto que eu quero usar está em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Então, Efésios 5, a partir do verso 15. E deixa eu te falar algo. Não, vamos ler o texto e aí eu compartilho com você. Então, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então eu podia dizer aqui que tem 3 coisas aqui que eu quero tirar desse texto aqui para você. Mas o texto gira em torno de encher-se do Espírito. E quando Paulo está falando em encher-se do Espírito, ele não está falando necessariamente do batismo com o Espírito Santo. Você sabe que tem uma diferença. Você é batizado no Espírito Santo quando você crê em Jesus. Então, aqueles que creem têm uma promessa de serem batizados no Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo é enviado à sua vida. E quando ele é enviado, ele é amalgamado no seu espírito. Por isso que o seu espírito é vivificado pelo poder de Deus e passa a ter vida a partir dali. Então, o Espírito Santo mora no seu espírito. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu insisto com você para que seja, porque essa é a promessa de Deus. E o Espírito Santo, ele é o selo. O que faz a diferença entre um ser humano que não é filho de Deus e um ser humano que é filho de Deus é o Espírito Santo de Deus. Todos que têm o Espírito Santo são filhos de Deus. Eles carregam o selo do Senhor. Então nós precisamos ser batizados. Mas o problema é depois de sermos batizados no Espírito Santo. Paulo está falando aqui para aqueles que já eram batizados no Espírito Santo. Então enchei-vos do Espírito. E por que Paulo está falando que nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus? Vamos ver o que é que ele fala. Então, primeira coisa, aqui no verso 15, fala o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então, Paulo está escrevendo aqui, não é para ímpio, está escrevendo aqui para crente, está escrevendo aqui para a igreja de Éfeso. Então, ele está falando, você pode viver como nécio, como tolo, ou você pode viver como sábio. Então, você precisa ver prudentemente qual a escolha que você vai fazer. Isso é uma escolha sua, isso é uma escolha minha. Não é Deus quem escolhe isso. Para Deus, Ele quer que você seja sábio. O reino de Deus quer que você seja sábio. Mas como? Então isso é uma escolha, uma decisão sua, é uma escolha. Mas o que é ser nécio e o que é ser sábio? Ele explica. Então, ele continua falando. Então o verso 15 ele fala: portanto, vede prudentemente como andar, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, nós estamos aqui no terreno do inimigo.
Nós estamos nesse mundo que jaz no maligno. Então, os dias são maus, os nossos dias aqui são maus, em virtude, esse maus aqui está falando da guerra que eu e você temos, das provações, das tribulações, de viver nesse corpo de carne, que milita contra o Espírito. Então, é uma guerra, todo dia, que eu e você temos. Se não bastasse a nossa carne, tem o mundo guerreando contra nós e o diabo, que é o arquiteto de tudo isso aí e que coordena tanto a nossa carne quanto o próprio mundo. Então, ele está falando que os dias são maus, então precisa remir o tempo. O que é remir? Transformar em bom. E como que é que faz isso? Então, como que é que eu sou sábio? Como que é que eu transformo o tempo de provação em coisa boa? Ele continua falando. E aí ele fala, ó, por essa razão, então, por que que os dias são maus? E porque você precisa fazer uma escolha, ele fala, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, olha, viver de forma insensata, viver de forma tola, é viver sem saber qual é a vontade de Deus. Eu às vezes fico pensando, porque muitas pessoas me procuram querendo saber a vontade de Deus. Eu já tive pessoas que elas jejuaram uma semana inteira só na água para me perguntar no domingo qual era a vontade de Deus para a vida dele num determinado negócio. Agora vê se tem cabimento. A pessoa procurou um caminho errado. Ele está jejuando para Deus falar comigo qual é a vontade dele para essa pessoa. Um absurdo. Porque o que está falando aqui é que eu preciso saber a vontade de Deus. Você precisa saber a vontade de Deus para a sua própria vida. Isso é possível. Na verdade, isso é necessário. E por que é que nós precisamos conhecer a vontade de Deus? Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Deus é perfeito, a vontade dele é perfeita. Então Paulo está se chamando de insensatez não fazer a vontade de Deus. Então quando eu não sei a vontade de Deus, não tem nem opção. Mas eu tendo a opção de saber a vontade de Deus e não conhecendo-a, não praticá-la, ele chama isso de insensatez. Graças a Deus você não é insensato. Agora, como que é que eu sei a vontade de Deus? Ele fala. E aí entra o assunto que eu quero compartilhar com você. E aí ele fala, então lendo o verso 17 novamente, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que é que ele está falando? Que a vontade de Deus, eu e você sabemos, quando nos enchemos do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Paulo ainda diz que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus, porque é o Espírito de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Quando eu estamos cheios do Espírito Santo, a vontade de Deus brota. A vontade de Deus é revelada, a vontade de Deus fica clara. Por quê? O Espírito Santo traz essa vontade. Mas eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo traz mais do que a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para consolar. Consolar quem? Eu e você, enquanto Jesus não volta. Porque Jesus é o noivo, Jesus é o Senhor, mas Ele foi. E aí o Espírito Santo veio para nos consolar até que Jesus volte. Primeira coisa. Segunda, é que o Espírito Santo nos conduz a Jesus. O Espírito Santo centraliza Jesus nas nossas vidas, porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificá-lo. Então veja, quem está cheio do Espírito Santo tem Jesus no centro. Quem está cheio do Espírito Santo não perde Jesus de vista. Quem está cheio do Espírito Santo segue Jesus. E é tudo que eu e você precisamos, é seguir Jesus. Essa é a direção. Então veja, o Espírito Santo traz a vontade de Deus, nos consola. Tem muita gente desconsolada porque está faltando o Espírito Santo. E aí não está faltando o Espírito, isso é só a força de expressão. Está faltando ser cheio do Espírito. Porque quando eu sou cheio do Espírito, eu sou consolado pelo Espírito. Tem muitas coisas que nós passamos difíceis de serem passadas, mas o Espírito Santo consola aqueles que estão cheios. Então veja, além de saber a vontade de Deus, nos consolar, centralizar Jesus, nos conduzir até Jesus, o Espírito Santo também é o poder de Deus. Você entende isso? O poder. Irmãos, a guerra é espiritual. Não tem jeito de vencer o diabo se não for no poder de Deus. Então quem não está cheio do Espírito Santo vive sendo vencido pelo diabo. O diabo resiste, ele não consegue resistir ao diabo, porque não tem o poder de Deus, não está cheio do Espírito. Então se você quer destruir uma obra do diabo, somente cheio do Espírito Santo. Então, veja, o Espírito Santo também tem algo poderoso.
Que a Bíblia fala que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo de Deus. Tem muita gente triste. Por que um cristão vive triste, sendo que o reino de Deus é alegria no Espírito? Porque não se encheu do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é viver em alegria. Se alguém está triste, vivendo de tomada assim de excessiva tristeza, é porque ele não se encheu do Espírito Santo. Tem gente que não tem coragem, tem medo, porque não está cheio do Espírito Santo. Você vê, quando Sansão era cheio do Espírito Santo, ele tinha uma força descomunal. Davi era um adolescente, matou um urso, matou um leão com as próprias mãos, matou um Golias, por quê? Cheio do Espírito Santo. Então, olha, tem guerra que você não está vencendo porque está faltando o Espírito Santo. E qual é a direção apostólica? Enchei-vos. Enchei-vos. E quando ele está falando enchei-vos, o que ele está dizendo? Eu e você somos responsáveis por isso, porque aquilo que Jesus podia fazer, que é mandar o fogo, que é mandar o Espírito, ele já fez. Então ele já nos batizou com o Espírito Santo. Agora mantê-lo aceso é responsabilidade sua e minha. Você lembra, lá no Velho Testamento, o fogo do altar veio de Deus, mas era responsabilidade do sacerdote manter ele aceso todo dia, colocando lenha. Eu e você temos que manter o Espírito Santo aceso. Paulo está falando, enchei-vos. Então veja, ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada, uma pessoa que flui o sobrenatural, uma pessoa que tem revelação, que está sabendo a vontade de Deus, que é consolada quando as coisas estão ruins, que não perde Jesus de vista. Isso tudo é a vida de um vencedor, ou seja, para ser um vencedor tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma coisa muito poderosa. Qualquer coisa que você possa fazer no reino de Deus, na sua força, eu quero te falar, não é reino de Deus. Porque a obra de Deus, as coisas de Deus só se fazem através do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo está insistindo, enchei-vos do Espírito. Eu espero que até aqui eu tenha convencido você que eu e você precisamos andar cheios do Espírito Santo. Porque quando não estamos cheios do Espírito Santo, a vida é difícil. Deixa eu te dar um exemplo. Pensa numa piscina vazia, sem água. Uma piscina, mas sem água. Agora pensa numa pedra lá no meio dessa piscina, uma pedra lá de 50 quilos. Entra nessa piscina e pega essa pedra e tenta movê-la lá dentro da piscina. Você vai ter problema. Você não vai conseguir. Agora pensa nessa piscina cheia de água e essa mesma pedra lá dentro. Você vai movê-la com facilidade, porque a água facilita, a água tira o peso. Vou falar para você, esse exemplo que eu estou dando, a piscina é você. Sabe, a água é o Espírito Santo. E a pedra lá é o seu propósito de vida. É aquilo que nós fomos chamados para fazer. Então tem pessoas que têm muita dificuldade em dar uma resposta a Deus. Tem muita dificuldade de enfrentar a sua carne. Tem muita dificuldade de enfrentar o diabo. Tem muita dificuldade em ser movido pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a piscina está vazia. Encha-se do Espírito, tudo fica simples, tudo fica fácil, tudo é fácil de vencer quando você está cheio do Espírito Santo. Então, veja, eu espero em nome de Jesus que você tenha entendido que você precisa estar cheio do Espírito Santo e que ele é a razão, a falta dele é a razão de muitas das suas perdas, de muitos dos seus insucessos, de muitas das suas frustrações. Encha-se do Espírito Santo, isso aí vai ser página virada na sua vida. Agora, Paulo fala aqui 4 formas de nós nos enchermos do Espírito Santo. Então, olha o texto, ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que Paulo está falando? Olha, você tem 2 formas de viver, como ele falou no início, de uma forma tola, de uma forma nessa, de uma forma sensata, de uma forma sábia. Então, você pode se encher do Espírito Santo e viver de forma sábia e sensata. Mas você pode se encher de vinho. O vinho aqui está falando da alegria do mundo, ou seja, das qualificações do mundo, das coisas que você aprende do mundo. Ele está falando dessa forma, isso aqui é a dissolução. Isso aqui não vai para frente. Mas aqui não. Enchendo-se do Espírito Santo, e ele fala 4 coisas. E ele fala o seguinte, então vamos ler novamente o versículo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Às vezes eu vejo pessoas fazendo cursos, universidade, cursos de liderança e tudo no foco natural, pensando que assim a vida dele vai para frente. Pensando que assim ele vai conseguir conduzir o seu negócio, o seu casamento, seus filhos e tudo. Isso é um erro grave. Esse vinho do mundo, isso que aparentemente dá alegria no mundo, às vezes dá até dinheiro no mundo, isso só dá dissolução.
Só dá dissolução. Se você quer realmente edificar algo perene, que começa aqui, vai a eternidade afora, é sendo cheio do Espírito Santo. Mas aí ele fala, então lendo novamente o versículo, não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei do Espírito, falando entre vós com salmos, primeira coisa. Segundo, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Segunda coisa, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A quarta coisa. Então ele falou 4 coisas aqui, que é um ciclo virtuoso. Você fazendo isso, você se enche, e você cheio, você faz isso. Então você pode entender isso, que essas coisas te enchem do Espírito Santo, e você pode entender que cheio do Espírito Santo você faz isso. Então é um círculo aqui virtuoso, que acontecendo na sua vida, mantém você, te enche e te mantém cheio do Espírito Santo de Deus. Você às vezes estava pensando que para ser cheio do Espírito Santo, você precisava buscar alguém muito importante, alguém com muita unção, com muito fluir, para impor as mãos sobre você. E essa pessoa tinha que pôr a mão sobre a sua cabeça constantemente para você viver cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso pode acontecer sim, porque a imposição de mãos realmente tem poder e transfere poder. No entanto, não é isso que Paulo está falando. Ele está falando da sua vida, está falando da minha vida no dia a dia, para que a gente possa encher-se e manter-se cheio do Espírito Santo. Você não precisa de ninguém, é só você, é uma escolha sua. E a primeira coisa que ele fala é falando entre vós com salmos. Então ele está falando o quê? Falar, enche-se do Espírito Santo, pode? Agora falar o quê? Qualquer coisa? Não. Ele está falando falar entre vós com salmos. Então ele está falando aqui entre nós, onde nós estamos falando, onde nós estamos compartilhando a palavra de Deus, os princípios, a palavra de Jesus, o Logos, que é Jesus. Enquanto nós estamos compartilhando isso, nós somos cheios do Espírito Santo. Você sabe, ouve a palavra de Jesus e você é cheio de fé. Ser cheio de fé é ser cheio do Espírito Santo. Então veja, falando entre nós, com salmos. Olha que Pedro diz que nós somos sacerdotes reais a fim de proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Então isso significa o quê? Que eu devo falar virtudes, proclamar é falar. Esse é o meu papel. Enquanto eu faço isso, eu sou cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo eu sempre vou fazer isso. Sabe, lá em Provérbios fala o seguinte, que o poder da morte e da vida está na língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então veja bem, da sua boca pode sair morte, mas pode sair vida. O que é que Paulo está falando? Saia vida. Saia vida. Porque você vai ser cheio do Espírito Santo falando vida. Quando você abre a boca e não fala de virtudes de Jesus, quando você fofoca, quando você fala de alguma coisa, fala de pecado do outro, fala de tragédia, mal agradecido, reivindicações mil, isso não te enche do Espírito Santo. O que te enche é falar das virtudes de Jesus. Isso te enche do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Então fale, testemunhe, proclame, abra sua boca e fala das virtudes de Jesus e você vai ser cheio e manter-se cheio. A segunda coisa que ele fala é o seguinte, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Irmãos, aqui tem uma referência sobre música. Irmãos, música é algo muito importante para o ser humano. Eu não sei porquê, mas isso a gente vê claramente na palavra de Deus e você sente isso em você. Você sabe que música, dependendo da música, ela te induz, ela te conduz a algo. Tem música que gera violência nas pessoas. Tem música que gera sensualidade nas pessoas. Tem música que leva a pessoa a fazer coisas contrárias à graça de Deus. Tem músicas, porque o ser humano é sensível à música. Porque disso, o dia que nós chegarmos no céu, nós vamos saber. Mas música mexe com a sua vida. Mas que tipo de música está falando? Entoando e louvando, aqui está claramente falando, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Hinos tem a ver com aquilo que você está adorando, glorificando, louvando a Deus. Então vai, canta isso, ouça isso. Vou te falar uma coisa, o dia que você estiver muito triste, o dia que você estiver para baixo, o dia que você pensar assim que Deus não está em você, põe um louvor e começa a adorar a Deus. Se você não começar a ser cheio do Espírito Santo, então eu vou deixar de pregar.
Porque é isso que está falando, e essa é a minha experiência, e essa é a experiência de todo mundo que faz isso, porque está falando de coração. Quando você realmente chega diante de Deus e começa a adorar o Senhor, e começa a louvar a Deus, e começa a celebrar o Senhor, começa a glorificar o Senhor com música, você é cheio do Espírito Santo. E aí ele fala mais, cânticos espirituais. Cânticos espirituais são cânticos que são espontâneos, que vêm do Espírito para você. Por isso que você é cheio do Espírito, porque você está dando lugar ao Espírito Santo. E aí você começa a cantar, não sei se você já cantou cânticos espirituais, são muitas formas, mas normalmente aquelas pessoas cantam assim, líricos, já viu? Começa, cânticos espirituais, são cheias do Espírito Santo, quando você dá liberdade ao Espírito Santo para que ele adore, para que ele glorifique Jesus através da sua boca. Essa é a segunda forma. A primeira é falando, a segunda é louvando, é deixando a música entrar, você adorando ao Senhor e fluindo no Espírito Santo. Mas aí tem a terceira. A terceira ele diz o seguinte, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ter um coração grato, irmãos. Se tem uma coisa que falta hoje na humanidade é gratidão. As pessoas não têm gratidão por nada. Tudo que elas recebem é obrigação de quem deu. Não tem um coração grato. E a palavra de Deus diz que se der um copo de água para um profeta, receberá galardão de um profeta. Significa gratidão. Gratidão. Deus, o reino de Deus é grato. O reino de Deus vive com gratidão. Se você der um copo de água para um profeta, ou seja, alguém do reino de Deus, você vai receber muito mais. Porque o próprio reino de Deus é grato. Agora, se você faz parte do reino de Deus, então você precisa ter esse selo de gratidão na sua vida. Sabe, hoje, às vezes um pai, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma boa parte, não os adolescentes da nossa igreja, mas adolescente de uma forma geral é ingrato com os pais. Os pais geram, os pais cuidam, os pais alimentam, os pais protegem, eles moram na casa dos pais e falam mal dos pais. Ingratidão. E aí hoje, se fosse só os adolescentes, mas isso está perpassando para todas as gerações. Então está sendo ensinado, qualquer coisa que você faça por alguém, ele acha que é obrigação fazer, ele reivindica que você faça. Ou seja, dessa forma ninguém vai ser cheio do Espírito Santo. Porque aqui diz, ter um coração grato a tudo. Porque a tudo, inclusive as coisas ruins, aqui eu tenho que fazer um parênteses aqui para você entender. Nós não podemos ser gratos pela enfermidade em si mesma, porque a enfermidade não é de Deus, eu não vou ser grato a isso. Mas a enfermidade, quando eu fico enfermo, Deus entra na história para transformar isso em bênção. Aí eu sou grato. Não da enfermidade em si mesmo, mas do que ela produz na minha vida. Do que Deus entra para me abençoar através daquela enfermidade. Então, às vezes, se eu perder um emprego, nossa, eu perdi um emprego, eu vou agradecer a Deus? Não, eu vou agradecer a Deus o que a perda desse emprego vai produzir na minha vida. Isso eu agradeço a Deus, porque Deus entra para me abençoar. O diabo entrou para me destruir, mas Deus transforma em bênção. Por isso fala, dai graça em tudo. Em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Por que é essa a vontade de Deus? Porque Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está transformando em bênção tudo aquilo que o diabo trouxe para destruir sua vida. Então, ao invés de você ficar contrariado, triste, para baixo, agradeça e tenha um coração grato ao Senhor, porque assim você é cheio do Espírito Santo. Você está vendo que aqui não está falando de vigília, aqui não está falando de você orar 10 horas, aqui não está falando de você ler toda a palavra de Deus, aqui está falando de coisas práticas. O apóstolo Paulo é muito prático, e essas coisas práticas aqui, às vezes as pessoas não praticam, por isso não vivem cheias do Espírito, e por não serem cheias do Espírito, não vencem e nem são exitosas da forma como deveria. Então, ter um coração grato é a terceira coisa para que você seja cheio do Espírito. A primeira é falando a palavra de Cristo, as virtudes do Senhor. A segunda é louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. A terceira é sendo grato. Eu falo para você, escolhe uma dessas 4 coisas aqui, eu vou falar a quarta agora, e comece a fazer, e eu quero ver se você não vai ser cheio do Espírito Santo. Comece a falar, prega a palavra, testemunha, você vai ser cheio do Espírito. Adore a Deus, põe uma música, comece a adorar o Senhor, comece a louvar a Deus, você vai ser cheio do Espírito. Faça isso de coração e vamos ver se você não vai ser cheio do Espírito. Seja grato, dobre o seu joelho e comece a agradecer ao Senhor pelas coisas que você tem passado e pelo que Deus tem produzido na sua vida com essas coisas. Você vai ser cheio do Espírito Santo. E por último,
a coisa que é impensável para aquele que está vazio do Espírito Santo. Olha o que Paulo fala, olha que coisa poderosa, que é a quarta. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos. Oh, Jesus. Hoje em dia ninguém se sujeita a ninguém. Ninguém quer saber. Hoje é o seguinte, se alguém se sujeitar a alguém, eles chamam ele de capacho, de pessoa alienada, de pessoa que não sabe fazer nada, pessoa que não tem identidade. É isso que fala. Mas Paulo está falando que essa é uma das formas de ser cheio do Espírito Santo. Está escrito. Essa é uma das formas de ser cheio, e quem é cheio sempre se sujeita. Agora se sujeita a quem? Aqui o que ele está falando? Uns aos outros, no temor de Cristo. Então aqui ele está falando do corpo de Cristo. Ele não está falando para você sair por aí, entre as pessoas aí do mundo, se sujeitando às coisas do mundo. Não está falando isso, não. Ele está falando uns aos outros aqui, é dentro da igreja. Aqui ele está falando é no corpo de Cristo, no temor de Cristo. Ou seja, no corpo de Cristo. Em outras palavras, deixa eu te falar, se você for ver a tradução dessa palavra sujeitando-se, assim, de onde foi tirada essa palavra, significa assim, você põe em organização, está junto, em cima de um propósito, todo mundo alinhado, caminhando numa só direção, de um líder. E esse líder aqui chama-se Jesus Cristo, mas nós estamos nesse corpo. Então, significa estar conectado, significa estar unido, no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. É isso, sujeitar-se é isso. É você se sujeitar à igreja. Você está conectado à igreja, você está vivendo dentro da igreja. É isso que ele está falando. Quando alguém faz isso, ele é cheio do Espírito Santo. Então, deixa eu te dar um exemplo. Esse aqui é o meu corpo. Paulo usa o nosso corpo para mostrar que é a igreja. Então essa mão minha, ela faz coisas. Aqui, ó, peguei o óculos, tá bom. Aqui, a outra pegou aqui, está ajudando e tudo. Tudo no comando da cabeça. Mas ela está se sujeitando ao que? Ao braço. O braço, a mão se sujeitou ao braço. O braço ao ombro, o ombro aqui a essa estrutura, e isso aqui é o cabeça. Está tudo numa linha sujeitando. Se o corpo não se sujeitar, imagina que bagunça que vira esse corpo. A mão vai querer fazer uma coisa, o braço quer fazer outra, a cabeça manda fazer outra. Então o que Paulo está falando? Sujeitando uns aos outros. Sujeitando no corpo, conectado no corpo, é uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. Sabe, irmão, servir, em outras palavras, é isso. Servir. Não reivindicações mil que nunca acabam de que alguém faça, mas é eu e você servir no corpo de Cristo. Isso se enche do Espírito Santo. Pasmem, é Paulo falando, está escrito. Uma das formas de ser cheio do Espírito Santo é servindo, conectado, unido, se sujeitando ao corpo de Cristo. Está vendo por que muitas pessoas às vezes não são cheias do Espírito Santo? Porque isso aqui para muitos é uma abominação. Mas se você vê em toda a Bíblia, é assim que funciona. Eu não sei se você lembra... Deixa eu ver, vamos ler essa passagem? Está lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. 3, verso 11 e 12. Olha o que aconteceu. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Olha a palavra, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Isso significa que Eliseu estava cheio do Espírito. Está com ele a palavra do Senhor. Lembra do que no texto aqui que nós lemos de Efésios, falando que encher do Espírito Santo sabe a vontade de Deus? Pois é. Agora, qual foi a identidade de Eliseu? O que é que falar sobre Eliseu para Josafá? Está aí Eliseu. O que é que qualifica, o que é que qualificava Eliseu para ter a palavra de Deus, para ser cheio do Espírito Santo? Aqui está falando, ele deitava água nas mãos de Elias. Ou seja, ele servia Elias. Ele era conectado a Elias. Ele se sujeitou a Elias como homem de Deus, como aquele que iria liderá-lo e tudo. E ele recebeu uma porção dobrada do Espírito.
Porque ele era aquele que deitava água na mão de Elias. Irmãos, hoje em dia, se você falar que alguém deita água na mão de alguém, vai falar que ele é alienado, que ele é subjugado, que ele é subserviente, vai falar que ele não tem identidade alguma. Mas Eliseu era conhecido por aquele que deitava água na mão de Elias. Entendeu? Aí vem Paulo e fala, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você deve ser cheio do Espírito Santo? Então se sujeite uns aos outros no temor de Jesus Cristo. Se sujeite, ande em unidade e harmonia. Aceite alguém liderar você, sirva o corpo de Cristo, sirva as pessoas. Essa é uma das formas, e é a quarta forma aqui que ele coloca como nos enchemos do Espírito. E aqui eu quero deixar claro, você se enche do Espírito assim, e você cheio do Espírito Santo, você faz isso. É um círculo virtuoso. Você flui no Espírito, isso acontece. Você faz isso, você flui no Espírito. Por quê? Falar das virtudes é obra do Espírito. Adorar a Deus é obra do Espírito. Ter um coração grato é obra do Espírito. Sujeitar-se é obra do Espírito. Tudo isso é obra do Espírito. Então você quer ser cheio do Espírito Santo? Você já sabe. Fale das virtudes, adore a Deus, louve ao Senhor, tenha um coração grato e se sujeite, se conecte, sirva. Essa é a forma de se encher do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, você quer ser cheio do Espírito? Eu vou mudar a pergunta. Você quer ser vitorioso? Você quer ser exitoso? Você quer avançar? Porque o mundo ensina a avançar. E aí no mundo tem muita gente que avança. Mas é impossível avançar no reino de Deus como o mundo avança. No reino de Deus só tem uma única forma: ser cheio do Espírito. Amém, querido? Agora é com você. Você pode escolher ser sábio, sensato, ou ser tolo, ser nécio. A escolha é sua, mas infelizmente as consequências também. E Deus me levantou e me trouxe aqui para te falar isso, para que você faça a escolha certa. Viva de forma prudente, se enchendo do Espírito, conhecendo a vontade de Deus, fazendo as coisas à maneira de Deus. Isso tudo se faz pelo Espírito Santo de Deus. Você quer vencer? Você quer ser exitoso? Eu sei que você quer. Então, encha-se do Espírito. Isso não foi escrito hoje. Tem 2000 anos que Paulo escreveu isso para nós. E todos aqueles que abraçaram essa palavra são exitosos. É o seu caso e será o seu caso. Será a sua descendência assim também, porque eles vão aprender com você, se encher do Espírito. Amém, queridos? Então agora é com você e eu quero orar por você. Feche seus olhos onde você está e eu quero orar por você agora. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra entre, renove a mente, transforme a vida e produza frutos abundantes, frutos de vida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero abençoar essa pessoa que está me ouvindo, ó Deus, e determinar um novo tempo, um tempo de fluir do Espírito, um tempo de encher-se do Espírito e, consequentemente, um tempo de sabedoria, um tempo de sensatez, um tempo de vitórias, um tempo de prevalecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Faça uso dessa palavra e faça a escolha certa. Amém, queridos? Estou aqui encerrando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.